noite, a paz seja com todos, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aí pelo YouTube também é bem-vindo. Que a palavra do Senhor, a graça do Senhor venha entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, onde quer que você esteja, amém? E hoje o nosso tema é a ceia do Senhor. Ai, não é que hoje é ceia mesmo? Então hoje eu quero ministrar algo para vocês. Não é nada meu, né? É do Senhor, é da palavra sobre a ceia. Então vamos lá em Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 14. A gente todo mês vem aqui, monta a mesa, ceia, come o pão, toma do suco, né, do fruto da uva. E muitas vezes nós entramos num looping, num modo automático. E às vezes a gente precisa parar e refletir o que nós estamos fazendo. Nada no automático flui bem. E o melhor lugar para a gente consultar é na palavra. Vamos lá em Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler os versículos do 14 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Todo mundo conhece esse texto, né? Vamos orar? Feche seus olhos um instante. Senhor Deus, eu creio que Tu estás aqui, que o Seu Espírito Santo está aqui, que Ele venha agora nos ensinar. Ele é o nosso professor. Senhor, traz algo novo, uma revelação, um entendimento. Senhor, se existe algo que nós estamos interpretando da Sua palavra de forma errada, nos alinhe. Senhor, que o Seu Espírito Santo traga a revelação, que não seja apenas uma letra, um texto, mas que seja algo vivo, que venha sair dessa palavra para edificar a minha vida e para edificar as nossas vidas e edificar toda a igreja, Pai. Fica conosco, nós entregamos esse culto todo a Ti, essas vidas, Senhor, esses louvores, essa adoração, essa oração, a leitura da Sua palavra, tudo é Teu. Que seja feita a Sua vontade, que seja pregada a Sua palavra, que toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então essa noite nós vamos aprender um pouco sobre a ceia, ou talvez reaprender, ou talvez renovar algumas coisas, alguns conceitos que talvez nós estejamos saindo um pouco da linha reta da palavra. Nós temos que sempre voltar para cá. E a gente lê muito aquele texto de Coríntios no dia da ceia, né, amigo? Mas esse texto de Lucas, ele é muito especial. Nós temos o texto da ceia em Mateus, Marcos, Lucas, João, e temos o texto de Coríntios. Mas esse texto é especial porque ele é o primeiro. Aqui, é os discípulos relatando o próprio Senhor Jesus, como ele fez a ceia. Depois Paulo vem em Coríntios e alinha isso. Mas antes de alinhar, nós precisamos olhar para esse texto, a forma como o Senhor Jesus realizou. E a igreja primitiva, quando
foi estabelecida depois que o Espírito Santo desceu, eles começaram a celebrar a ceia olhando para esse texto, ou talvez lembrando do que o próprio Senhor Jesus tinha falado. Mas o tempo passou e em algumas igrejas começaram a acontecer problemas. E aí nós entramos na igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, e é uma igreja que tinha muitos problemas. Amados, igreja tem problema? Tem problema. Sabe por que a igreja tem problema? Porque na igreja tem gente. E gente tem problema. Quem não tem problema aí? Mas você sabe por que existem os problemas? Por que existem os problemas? Para serem resolvidos. E o apóstolo Paulo fez uma intervenção nessa questão da ceia. E muitas outras, se você pegar as 2 cartas de Coríntios, ele fez muitas intervenções, muitos problemas aconteciam naquela igreja. Meus amados, igrejas que têm dom, que têm manifestação do Espírito Santo, que têm Jesus, também desenvolvem problemas. Porque são igrejas que incomodam o inimigo. E o inimigo começa a trabalhar. Você vê problema aqui nessa igreja? Porque está incomodando o inimigo. Então nós vamos perseverar, amém? Então vamos lá para o texto de Coríntios 11. E vamos aqui ver como o apóstolo Paulo fala dessa ceia, como que essa igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, estava celebrando. Está lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, aquele texto bem conhecido. Primeira Coríntios 11, 17. Nós vamos ler o texto todo, depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, amém? 17 diz assim: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio. Pois as reuniões que vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhe darei instruções.
Amém? Bem conhecida essa palavra, né? Vamos lá no versículo 1, no capítulo 17. Esse capítulo 11, ele começa dizendo assim, ó: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Versículo 2, eu os elogio. Eu os elogio. Em algumas Bíblias está eu vos louvo. Está assim na sua Bíblia? Eu vos louvo? Ou eu os elogio. Então Paulo estava louvando os irmãos? Misericórdia. Paulo só estava elogiando. Você já viu pai e mãe quando vai dar bronca? Como que ele começa a bronca? Amaciando, não é? Elogiando. Tem pai que nem começa, né? Já vem logo cajado, né? Mas Paulo, ele era muito eloquente, ele era muito bom de explicar, de ensinar. Então ele começa esse capítulo 11 elogiando. Eu vos louvo, meus irmãos, vocês da igreja de Corinto são uma bênção, né? Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. E Paulo vem, né, igual o pastor fala, dando melzinho na boca. E ele vem trazendo, elogiando. Tinha coisa boa na igreja de Corinto? Tinha muita coisa boa. Tem coisa boa aqui? Muita coisa boa. Você está aqui, não é? Glória a Deus. E se não tivesse coisa boa aqui, certamente você não estava. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem aqui é que aqui é pregada a palavra de Deus. Amém? Outra coisa muito boa que nós temos aqui, que aqui é lugar de comunhão e lugar de transformação. Isso é muito bom. E Paulo, ele vem discorrendo e ele vem elogiando. Ele começa a falar da mulher, porque a mulher corta o cabelo, porque a mulher não corta o cabelo, porque o véu, o homem, a cabeça, o pé e tal. E ele vem até o versículo 16 falando aí dessa questão. Só que quando chega no versículo 17, aí ele diz assim: entretanto, porém, mas, nisso que vou dizer, não os elogio. Então ele começa trazendo ali, que bom, vocês estão fazendo isso direitinho, mas nós precisamos de alinhamento. Meus amados, na caminhada cristã, nós precisamos de alinhamentos. Às vezes, todo dia a gente precisa, né? Uma correção de rota. E aqui a igreja de Corinto, ela estava falhando na ceia porque não entendia qual era o centro, o cerne, o ponto alto, o ponto mais importante da ceia. Aí ele diz assim, ó: pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo está sendo duro? Demais. Ele amaciou ou não amaciou antes de dar essa paulada? Porque ele sabia que a palavra era dura. Ele está dizendo aqui, igreja de Corinto, vocês se ajuntarem está fazendo mais mal do que bem. Seria melhor que vocês não se ajuntassem. Você já conheceu ou já conhece uma pessoa que quando ela não está, o lugar fica melhor? Você já conviveu com alguém assim? Às vezes a gente chama essa pessoa de tóxica, né? Mas era isso que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Seria melhor que vocês não se reunissem para fazer a ceia do Senhor. Porque a ceia estava tão deturpada e tão distorcida que não fazia mais sentido celebrar a ceia do Senhor. Meu amado, participar da ceia todos os meses, se sentar aqui, te faz uma pessoa melhor? Amém. É ter comunhão, é partilhar do pão, é partilhar do
do sangue de Jesus é ter comunhão. Mas a ceia na igreja de Corinto estava tornando eles piores. Você já imaginou você sair de casa e vir para a igreja para se tornar uma pessoa pior do que você é? Mas Deus é muito misericordioso, não é? Então por isso que Ele nos exorta. E a gente fica de biquinho, né? Existe uma outra palavra sinônimo de exortação: amor. Quem ama, cuida. E quem ama, exorta. E Deus não poderia ver a igreja distorcendo o sentido da ceia e deixar aquilo como estava. Então Paulo vem e ele exorta. E essa palavra, se você ler e entender, você vai ver que ela é dura. Ela é difícil. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Talvez na sua Bíblia está aí dissensões. Quem que está dissensões na Bíblia aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Dissensões, divisões, divergência, desacordo e desarmonia. Então, meus amados, aqui está o principal problema que existia na ceia da igreja de Corinto: a divisão, a divergência. E a partir desse momento nós precisamos, como igreja Peniel, pensar: será que nós estamos indo nesse caminho da igreja de Corinto? Da divisão, da divergência e da discordância? Mas amém. Vamos voltar para a palavra. O problema era essa divisão, essa divergência. Versículo 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então Paulo chama a igreja e fala aqui que quando vocês vêm para a ceia do Senhor, não é para ceiar a ceia do Senhor. Aquilo não fazia nenhum sentido para aquela igreja. Mas havia uma ceia colocada e havia uma reunião. Mas se essa ceia não era do Senhor, de quem era essa ceia? Versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia. Então essa igreja se reunia não para fazer a ceia do Senhor. Era a ceia do pastor Marco, a ceia do presbítero Davidson, a ceia do pastor Luiz. E todos juntos, cada um comia a sua ceia. Meus amados, de quem é a ceia? É do Senhor. A ceia não é sua. A ceia, ela é celebrada em comunhão, em comunidade. E o problema aqui era a divergência, a divisão, a discordância. Quando começou essa divisão, essa discordância, a ceia que era do Senhor começou a se tornar a minha ceia, a ceia individual, egoísta e só sua. E Paulo, ele vem discorrendo aqui, ainda no versículo 21. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Cada um trazia sua ceia e comia sua ceia. A gente não faz comunhão aqui às vezes? E cada um traz uma coisinha? Já pensou se você traz uma coisa bem legal, coloca na mesa e só você come? Era isso que acontecia. Mas a igreja de Corinto era uma grande metrópole, aquela cidade. E havia um problema social. Tinha muita gente necessitada naquele lugar e muita gente rica.
Então tinha a ceia dos ricos e a ceia dos pobres. Tinha alguns que talvez fosse a única comida que ela ia comer no dia. E ela voltava para casa como? Com fome. Cada um celebrando a sua ceia, autoceia, a ceia própria. Aí aqui no versículo 22, Paulo bate de novo. E ele pergunta assim: vocês não têm casa não? Vocês não têm comida em casa não? É mais ou menos isso que Paulo fala no versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? E ele vem e aprofunda. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. A ceia estava desprezando Deus, estava envergonhando os pobres. Aqueles que não tinham o que comer, eles estavam sendo envergonhados. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Elogiou lá em cima, mas aqui precisa de alinhamento. E depois dessa exortação, aí Paulo traz a ceia. Aí ele muda. Aí ele para de brigar, fica bonzinho. Ele fala mais ou menos assim: vem aqui que eu vou te ensinar. Aí a gente entra lá no versículo 23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. Então Paulo aqui ele quer dizer assim, que o que eu estou ensinando foi o que o próprio Senhor Jesus ensinou. Então nós vamos tentar fazer a ceia em sua essência, como ela é. Gente, qual era o problema mesmo? Divisão, divergência, desacordo e desarmonia. Esse era o problema da igreja de Corinto. Esse era o problema da ceia da igreja de Corinto. Vamos seguir aqui. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então ele vem aqui, vamos na palavra, vamos ler e vamos entender como Jesus fez a ceia. Então eu te convido a voltar ali em Lucas 22, aquele primeiro texto que a gente leu. Vamos lembrar como Jesus celebrou a ceia. Vamos detalhar isso. E se o problema era a dissensão e a divergência, o desacordo e a desarmonia, olha o que diz o versículo 17 de Lucas 22. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem. Jesus, sumiu o versículo aqui. Me ajuda, Vitor. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem. Qual era o problema da igreja de Corinto? Divisão. E o que Jesus nos ensina aqui sobre a ceia? Partilhar. Dá para partilhar onde tem divisão, desacordo, desarmonia, dissensão? Não é possível. Então a gente já começa a entender que não é possível fazer a ceia num ambiente onde não há unidade, onde não existe o partilhar, o compartilhamento. Nós vamos pular, vamos agora para o 19, que diz assim:
tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E a pergunta é: fazer o quê em memória de mim? Porque a gente lê esse texto rapidamente e a gente entende que o fazer é fazer a ceia. Mas se você olhar, ele pega o pão, deu graças, ele dá graças, e a próxima ação é qual? É o quê? Partir. E depois de partir, qual é a próxima ação? Deu. Vamos trocar o deu por partilhar? Podemos dizer assim? Ele partiu e partilhou. Jesus, ele parte o pão e partilha o pão. Ele parte o pão e ele compartilha. Meus amados, faz sentido ele partir o pão se ele fosse comer sozinho? Se ele fosse comer sozinho, ele pegaria o pão e comeria. Mas ele parte e compartilha. Aqui está escrito que alguém comeu? Não comeu ainda. Aí ele fala o que no final? Façam isso. Fazer o quê? Partir e compartilhar. Partir e partilhar. Então, amados, se o problema principal que Paulo falou era a divisão, aqui o centro, a questão da ceia, que Jesus nos traz aqui no texto de Lucas, é partilhar e compartilhar. E você vê que isso bate de frente com o problema que existia em Corinto, que era o problema da divisão, da desunião, do desacordo e da desarmonia. Aí Jesus fala assim: compartilhe. E depois ele fala assim: façam isso em memória de mim. Então, gente, aqui é ordenado partilhar e compartilhar. Então aqui Jesus, antes de acontecer o problema lá em Corinto, ele já bate de frente, ele já confronta esse problema da divisão, da divergência, do desacordo, desarmonia, da dissensão. Então, meus amados, você entende o que é o centro, o principal, o ápice da ceia? É compartilhar. A ceia é união. O pão que a gente come não faz mágica. Você acha que o pão que a Marli comeu, você vai ficar tão saciado que você só vai comer o bandecão sábado? Pão é pão, meu irmão. É trigo. A ideia aqui, fazer isso em memória de mim, não é comer, mas é partilhar. Porque o pão e o sangue, o pão e o suco, é o que menos importa. O que importa é estarmos juntos e unidos em comunhão. Isso é a ceia. Existem os elementos? Sim, glória a Deus. O pão que representa o corpo e o suco que representa o sangue. Mas se nós sentarmos cada um para comer a sua ceia, não faz sentido. Como Paulo disse, come na sua casa. Porque a gente não vem aqui matar fome. A gente vem fazer o que aqui? É ter comunhão. Isso é o coração, é o centro da ceia. E quantas vezes eu vim aqui achando que eu vim comer pão e tomar suco de uva? Será que você pensava assim também? Ou será que nós não temos comida em casa?
Jesus ele se ajunta com seus discípulos e faz esse ato de comer em comunhão. Por isso que é importante nós estarmos juntos para celebrar a ceia, em um só coração, sem divisões, sem desarmonias, mas partilharmos e compartilharmos, entendendo e vivendo num só propósito, nos amando e compreendendo as nossas limitações, as nossas dores. Versículo 26. É o 26 de Coríntios, tá, gente? Vamos voltar lá para Coríntios agora. Capítulo 11, versículo 26. Diz assim: porque sempre que comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam Sempre que a gente come do pão e a gente toma do cálice, a gente anuncia a morte daquele que morreu por nós, o Senhor Jesus, até que Ele venha. Então entenda, meu amado, que comer o pão e tomar o suco é anunciar a morte. Ele morreu por nós. Porque Ele vive, e posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque comer o pão e tomar do cálice anuncia a morte, mas partilhar o pão anuncia a vida, porque Ele está vivo. E isso é cear, é partir, é partilhar e compartilhar. E quantas vezes a nossa ceia foi morta e só anunciava a morte, mas quando nós partirmos o pão em comunhão, em entendimento, nós anunciamos a vida que existe na comunhão. Será que você entende o que você veio fazer aqui hoje? Não é sobre comer pão e tomar suco, mas é sobre a comunhão. Mas vamos seguir aqui no versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vamos pular o 28 e ler o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então esses dois versículos, eles falam uma palavra que chama atenção. Indignamente. Mas eu pergunto para você, quem aí é digno? Quem aí morreu por quem? Será que todos nós estamos participando desse momento de forma indigna? Porque nós não somos dignos. Existe um que morreu por nós. Ele nos torna dignos, mas nós não somos dignos e jamais seremos dignos de nada. E Paulo fala sobre o corpo.
o que será que significa discernir o corpo de Cristo? Será que quem toma da ceia está em pecado? É isso que é estar indigno? Será que isso é não discernir o corpo? Será que é isso que nos faz tomar a ceia e depois adoecer e morrer, conforme diz o restante do texto? O que será não discernir o corpo de Cristo? O que é isso que nos torna indigno? Se é que nós podemos dizer que somos dignos. E Paulo explica isso depois. Se você pular aí para o capítulo 12, no versículo 27. Esse texto é muito poderoso. E diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É você. Mas se você, se eu, se nós somos o corpo de Cristo, o que significa participar indignamente do corpo de Cristo, que somos nós mesmos? Então, meus amados, esse texto não fala sobre pecado. Esse texto não fala sobre os imorais, os viciados. Esse texto não fala sobre aqueles que viviam de forma leviana. Qual era o problema que nós falamos lá no começo? Divisão, dissensão, desarmonia e desacordo. Vamos voltar aqui para o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você é corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você toma da ceia, você não discerne o corpo, você toma indignamente. Sabe o que quer dizer? Que você não está discernindo o seu irmão. A igreja é o corpo de Cristo? O que é tomar indignamente do corpo? É não viver em união. É não discernir. Tem uma pessoa do seu lado. Será que você sabe os problemas que ela passou essa semana? Quantas pessoas você orou nessa semana para serem curadas de câncer? Quantas pessoas você entrou em contato para falar assim, tá tudo bem? Como foi sua semana? Quantas pessoas não vieram domingo passado e você mandou uma mensagem? Você fez falta, velho. Isso é discernir o corpo. É viver em unidade. É entender as dores e as limitações das pessoas que estão do seu lado. Não tem anjo sentado do seu lado. Tem um pecador. Nós nunca seremos dignos de participar da ceia. Mas existe esse acesso que é a comunhão. Se nós vivemos em comunhão, se nós nos movemos em unidade, se não há divisão, dissensão, desarmonia, desavença, nós estamos prontos para celebrar a ceia. Você entende isso, meu irmão? Não é sobre a sua vida estar em ordem espiritualmente. Isso é sobre nós, como igreja. Isso que é a ceia. É nós em um só coração, em um só espírito, nos assentarmos, entendermos que não é pão e suco, não é o pão que a Marli fez, mas é tudo sobre viver
em comunhão e união. E você não tem noção do poder que existe quando nos movemos em um só propósito. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que está em comunhão, em união. O que diz o Salmo 133? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É bom e é suave vivermos em união. Isso que é a ceia. Isso que é participar do corpo. E vamos voltar lá em Coríntios, no capítulo 11. Agora no versículo 28. Diz assim: examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. A gente sempre se examina antes da ceia, né? Isso é bíblico, amém? Só que a gente se examina e às vezes a nossa vida está meio... Aí o que a gente faz? A gente não toma a ceia. Mas é isso que está escrito? Examine-se e depois, qual é a próxima ordem? Coma. Está escrito para não comer? Está escrito assim: se você pecou essa semana, não participa. Está escrito isso. O que está escrito? Examine-se e depois coma. Sabe por quê, meu irmão? Qual era o problema lá no começo? Divisão. O que você vai examinar? Estou em comunhão com o corpo? Estou? Examinei. Estou. Glória a Deus. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Comer. Mas se eu examinar a minha vida e eu não estou em comunhão, eu não vou comer? É isso que está escrito aqui? Sabe por quê, meu irmão? Você vai se examinar e você vai fazer o quê? Consertar. Mas o que a gente faz? A gente não toma a ceia. Irmão, eu não sei se eu estou aqui há 5, 6 anos. Eu sempre tomo a ceia. Vocês estão sempre vendo eu aqui tomando a ceia, não é verdade? Em algum momento, você pensou no seu mundo de Bob que eu não tenho pecado? Alguém pensou isso? Se pensou, peraí que eu vou abrir a asa agora. Não é sobre ter pecado ou não ter. Cear é ter comunhão. Mas pastor, você não sabe como está a minha vida. Não sei, graças a Deus. E você vai se examinar e fazer o quê? Se consertar. Vai ter comunhão e vai fazer o quê? Comer. Pastor, então pode tomar sem pecado? Eu não falei isso. Eu estou falando que a ceia não é sobre pecado, é sobre ter comunhão. A comunhão nos habilita a participar desse momento. Mas pastor, se eu estiver em comunhão e estiver no pecado, eu participo da ceia ou não? O que
será que a palavra diz sobre isso? Vamos lá em 1 João, capítulo 1. Está lá no finzinho da Bíblia. Abre em Apocalipse e vai voltando. Vamos ver se a gente pode tomar a ceia no pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Se afirmarmos que estamos sem pecado, o que acontece? Nós estamos enganados. Não tem ninguém aí sem pecado. Então ninguém vai tomar ceia. Ceia não é sobre ter pecado, é sobre viver em comunhão. Mas preste atenção, que João agora vai arrebentar com a gente. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9. Olha o poder disso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu irmão, nós nascemos pecadores e vamos morrer pecadores. Nós vamos lutar todos os dias da nossa vida contra o pecado. Jesus está lá com sangue. Pecou? Conserta. Pede para Jesus passar o sangue. E começa de novo. E começa de novo. E começa de novo. E começa de novo. Minha vida é assim. A sua é assim também. A gente erra. Mas a gente se arrepende. E a gente começa de novo. E a gente começa de novo. Mas vamos voltar um pouquinho no versículo 5. Preste atenção. Que agora nós vamos relacionar comunhão e pecado. O que pecado tem a ver com comunhão? Vamos lá, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é... de verdade, né? Deus é... e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Meus amados, à luz desse texto, é possível ter comunhão com Deus e andar em pecado? É possível ter comunhão com Deus e andar em trevas? Não. Mas aqui não é comunhão com Deus? Vamos para o 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, o que nós temos? Com quem? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmão, recebe o combo. Recebe o combo. Se você andar na luz, como Deus está na luz, o que acontece? Primeiro, comunhão. Segundo, o sangue de Jesus é o bônus. E vem e purifica de todo o pecado. Preste atenção. Quando andamos na luz, versículo 6 diz que nós temos comunhão com... Vocês estão aí? Eu tenho que gritar mais, mano, pra vocês me ouvir? Quando andamos na luz, nós temos comunhão com Deus. Quando andamos na luz, nós temos comunhão uns. E o bônus, o sangue de Jesus vem e faz o quê? Não é possível viver na comunhão em pecado.
então não é possível cear em pecado, porque não se pode cear sem comunhão. Qual era o problema do começo? Divisão. Então você está entendendo que a comunhão, que a ceia não é sobre pecado, é sobre comunhão. Porque quem está na comunhão recebe o combo. Comunhão com Deus, comunhão com o irmão, o sangue de Jesus purifica. Aí tem uns irmãozinhos na igreja que faz o que no dia da ceia? Não vem. O cara vem em 3 cultos. Aí no quarto que tem a ceia, ele não vem. E qual é o nosso papel dentro da comunhão? Acusar o irmão, não é? Porque você não vem no culto de ceia. Isso é comunhão? Você está sentindo falta de alguém? Olha quanta cadeira vazia. É a chuva. Não é. Quando a pessoa está fora da comunhão, você sabe o que ela faz? Ela se sabota. Já sei como eu vou resolver isso, eu não vou tomar ceia. E a gente, como corpo, vem tomar ceia, e o que a gente faz com essa pessoa? Exclui, ignora. O que você vai fazer quando você chegar em casa? Que você estiver lembrando daquela pessoa que não veio hoje? Manda uma mensagem. Liga a cobrar para ele. Pô, você fez uma falta, velho. Não manda assim, por que você não foi no culto? Manda assim, não. Você fez uma falta, mano. Foi mó fraca a ceia lá sem você, porque tinha pouca comunhão. Você imagina se tivesse tudo cheio aqui, ó. A Marli tivesse saído correndo fazer outro pão agora, Marli. Pô, nós ia ficar mó felizão. Porque a ceia é ter comunhão. E a ceia é entender que tem pessoas que não estão aqui porque estão se autoculpando. Não faz isso, irmão. Já tem o diabo para te culpar. Não precisa 2 pessoas. Para de se culpar. E se você puder, para de culpar o irmão. Sabe aquele irmão que vem na igreja uma vez por mês? A única coisa que ele não precisa é do seu julgamento e do meu. Chama ele. Pô, você fez uma falta, velho. Posso ir na sua casa levar um pão puma e um suquinho de uva? Faz a ceia com ele. O desafio hoje é esse, meu irmão. É nós não faltarmos mais no culto da ceia porque a gente está triste ou porque a gente está fraco na fé. Mas é se examinar. E, como que é a palavra? Consertar, né, que ele falou? Examinar e consertar. E voltar para a comunhão. Meu irmão, tem coisas na fé que é sozinho. Mas tem coisas na fé que é nós. A ceia é a gente. A salvação é individual. Só que a gente quer fazer a ceia individual e a salvação coletiva. Nós podemos nos apoiar na salvação, ajudar em oração, aconselhar a pessoa que está em pecado. Mas a ceia não é opcional, ela tem que ser em comunhão. Senão a gente está igual a igreja de Coríntios, que a gente se junta e está pior do que não se juntar. Você está entendendo o que é a ceia? Porque se Peniel é lugar de comunhão, então aqui é lugar de ceia. Porque a ceia é viver em comunhão. Eu quero chamar já a equipe de louvor. O versículo 30 e o 31, lá de Coríntios, Paulo vem falar sobre as consequências de tomar a ceia indignamente, fora da comunhão. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Aí ele vem no versículo 33 e 34 para fechar. E olha como ele fecha. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espera o outro. Você está entendendo que o problema da ceia era comunhão, não era pecado, não era gula. Talvez também a gula, porque tinha uns que era muito guloso. Mas o problema era a comunhão. E ele dá um conselho. Se alguém tiver com fome, come em casa, infeliz. O infeliz é da minha versão, tá? Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Come em casa e vem para a ceia comer só a sobremesa. Porque não é sobre comer, não é sobre pecar. É sobre ter comunhão. Você entendeu, meu amado? Se você não entendeu, assiste de novo no YouTube, tá? E leia esse texto. Às vezes a gente precisa ler o texto mais devagar, né? Versículo por versículo. Entender. E Paulo amarra muito bem. Essa linha vai do começo ao fim. O problema era a falta de comunhão. O problema era a divisão. E é a dissensão, desarmonia, desavença. Amém? Você sai daqui hoje com o entendimento aprofundado da ceia? Falamos de heresia aqui? Não. É o texto que a gente lê todo mês. É a mesma coisa que a gente sempre lê. Mas olha como Deus é maravilhoso e trouxe algo novo para as nossas vidas. Nós vamos adorar agora o Senhor. Eu te convido a ficar de pé. E nós vamos dar a Ele toda a glória. Porque Ele que